Ei, gente, olá! Que tal estudarmos um dos tópicos da termologia? A termologia se baseia no estudo do calor e da temperatura. Um dos tópicos da termologia, dentre tantos que nós vamos estudar, é a termometria. O que a termometria, então, se baseia? A termometria baseia-se em fenômenos associados à temperatura dos corpos. Falou em temperatura, como medir a temperatura de um corpo, a termometria vai se preocupar. É importante que, se nós vamos estudar a temperatura, é importante que saibamos o que é a temperatura. A temperatura nada mais é do que a medida de um determinado grau, de um determinado nível de agitação de moléculas. Você bem sabe que as moléculas dos corpos em geral, para determinadas temperaturas, elas estão em constante movimento. Só que esse movimento ele pode ser maior ou menor. Esse movimento pode ter uma amplitude maior e uma amplitude menor. O grau de agitação dessas moléculas, essa amplitude de agitação ser maior ou menor, ela está associada então à temperatura e funciona sempre assim. Quanto maior o grau ou o nível de agitação das moléculas, maior será a temperatura. Então, maior grau de agitação, maior temperatura, menor grau de agitação, menor temperatura. Tá bom? A temperatura é uma grandeza física e, assim como toda grandeza física, ela pode ser medida e, se é medida, ela o faz através de um instrumento. Tem que se fazer a medida da temperatura através de um instrumento. Qual é o nome do instrumento que mede temperatura? São os termômetros. Isso aí a gente já está a par, porque os termômetros estão na nossa vida diária e desde sempre, tá bom? Eu tentei mostrar para vocês ali como funciona então o grau de agitação térmica das moléculas e de acordo com a temperatura que eu vou simbolizar pela letra T maiúsculo. Observa o estado A, observa o estado B de um determinado corpo. Eu estou representando aqui em verde o movimento dessas moléculas em termos de amplitude e eu não sei se eu me fiz claro ali, com o mesmo corpo, no estado B, a uma outra temperatura, observa a amplitude de vibração. Aqui vibram com maior energia. As moléculas no estado B possuem maior energia de vibração que as moléculas no estado A desse mesmo corpo. Isso significa dizer então o quê? Quanto maior a energia de vibração, maior o grau de agitação, maior será a temperatura. Se a energia de vibração for menor, o nível de agitação térmica das moléculas vai ser menor, sua temperatura também será menor. Então, se nós quisermos concluir de uma maneira simbólica aqui, eu poderia dizer então que TB é a temperatura do corpo no estado B e TA é a temperatura do corpo no estado A. Se as moléculas vibram com maior energia de vibração, a temperatura no corpo B vai ser, no estado B, vai ser maior do que a temperatura desse mesmo corpo no estado A. Tá bom? Muito bem, como a gente sabe aqui, viu, que a temperatura pode ser medida através de um instrumento, que é o termômetro, os termômetros devem possuir certamente as escalas termométricas. Existem várias escalas termométricas, mas nós vamos nos preocupar apenas com 3. A primeira escala termométrica, e muito importante, é a chamada escala Celsius, que é uma escala de padrão mundial. O que eu estou querendo dizer com padrão mundial? A imensa maioria dos países do mundo utiliza a escala Celsius como unidade de medida, tá? Unidade de medida termométrica. Na escala Celsius, nós temos leituras sempre assim, olha, graus C, graus Celsius, 20 graus Celsius, 50 graus Celsius, menos 30 graus Celsius, tá bom? Se você algum dia já foi ou irá, seja, vou torcer para que isso aconteça, e a países que possuem o inglês como língua oficial, você vai verificar que nesses países a escala termométrica utilizada é a escala Fahrenheit, tá legal? Fahrenheit. E as leituras de temperatura na escala Fahrenheit são feitas dessa maneira aqui, ó, graus F. Isso quer dizer 220 graus Fahrenheit.
473 graus Fahrenheit. Tá legal? Não esqueça que se um dia você chegar a um país de língua inglesa, não se assuste com as temperaturas lá, visto que as temperaturas são na escala Fahrenheit. Você vai ter um estudo mais aprofundado daqui a bem pouco, tá bom? A última escala termométrica que nós vamos estudar, não quer dizer que só existam 3, ressaltando, é a escala Kelvin, que também pode ser chamada por escala absoluta. Então, se numa determinada questão perguntar qual a temperatura absoluta de um corpo, estará se referindo à questão à temperatura na escala Kelvin, tá legal? Temperatura absoluta é temperatura na escala Kelvin. Que, atenção, nós vamos representar temperaturas na escala Kelvin assim, ó, K. Então, toda e qualquer leitura de temperatura feita na escala Kelvin absoluta não apresenta o grau para medir, tá bom? Então, você não vai falar 200 graus Kelvin, você não vai falar menos 100 graus Kelvin, você vai falar 200 Kelvin, menos 100 Kelvin. Você não utiliza o grau para Kelvin ou escala absoluta, que é a escala termométrica utilizada pela comunidade científica. Os cientistas, em seus diversos laboratórios, utilizam a escala Kelvin, tá? Evidentemente que ele deve ter algum aparelho já para um fator de possível conversão de temperatura, dependendo do país em que está sendo estudado, feito o estudo, tá? Dentro do seu laboratório próprio. E atenção, muito importante, a escala Kelvin ou escala absoluta é a escala termométrica utilizada no SIU. Lembra o que é SIU? Sistema Internacional de Unidades. Toma cuidado que nós estamos muito habituados à escala Celsius, mas a escala Celsius não é a escala termométrica do sistema internacional não, tá? No sistema internacional, a unidade de medida é na escala Kelvin. No estudo da termometria, é importante que saibamos e interpretemos o que quer dizer equilíbrio térmico. Associe o seguinte: toda vez que se falar em térmico ou térmica, você tem que imaginar, você tem que associar temperatura. Então, quando você lê o termo equilíbrio térmico, é equilíbrio de temperatura, tá legal? O que isso quer dizer? Isso é uma situação física em que 2, 3 ou N corpos devem estar sempre com a mesma temperatura, devem ter temperaturas iguais. Então, equilíbrio térmico é a situação física em que 2 ou mais corpos apresentam a mesma temperatura. Então, já sabe, se 2 corpos, corpo A e corpo B, tiverem temperaturas iguais, se os corpos A e B possuírem uma mesma temperatura, esses 2 corpos estarão em equilíbrio térmico, tá? Muito bem. Dando sequência aqui no estudo da termometria, é muito importante você saber identificar 2 PFF, 2 pontos fixos fundamentais. O que são esses pontos fixos fundamentais? São 2 estados térmicos bem definidos, porque existem uma boa definição desses estados térmicos aí, tá? Você vai ver quais são os... Eu vou te adiantar. Eles são bem definidos porque ocorrem sempre na fusão do gelo e na ebulição da água, tá? Então, os pontos fixos fundamentais são estados térmicos bem definidos e que são muito necessários para que você possa confeccionar e entender uma escala termométrica, como foi confeccionada uma escala termométrica. Toda escala termométrica, para ser confeccionada, ela tem que ter como base 2 estados térmicos bem definidos, que você vai ver ali, são fusão do gelo e ebulição da água. A título de recordação, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ebulição ou vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Vamos conhecer os 2 pontos fixos fundamentais. Nome do primeiro ponto fixo fundamental: ponto de fusão do gelo ou ponto de gelo fundente. O que nós vamos encontrar nesse primeiro ponto fixo fundamental? Água e gelo, que é a mesma substância, em estados físicos diferentes, em equilíbrio térmico. Então, nós vamos ter água e gelo na mesma temperatura. Quando é que água e gelo estão na mesma temperatura?
Quando é que água e gelo estão em equilíbrio térmico? Quais as temperaturas referentes ao ponto de fusão do gelo, que é o primeiro ponto fixo fundamental? Então vamos lá. Na escala Celsius, essa temperatura equivale a 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, essa temperatura, que é a correspondente, equivale a 32 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, essa temperatura equivale a 273, atenção, não coloque o grau para Kelvin, tá? 273 Kelvin. Não existe uma tamanha necessidade de você saber de cor todas essas temperaturas, mas pelo menos todas essas temperaturas referentes ao primeiro ponto fixo, mas pelo menos na escala Celsius, que é a nossa escala termométrica que a gente utiliza no nosso país, na nossa pátria amada, a gente precisa saber, tá bom? Pelo menos de cor, pelo menos essa. Segundo ponto fixo fundamental, ponto de ebulição ou vaporização da água, tá legal? O que a gente encontra no segundo PFF? Água e vapor d'água em equilíbrio térmico. Água e vapor, mesma substância, porém em estados físicos diferentes, líquido e gasoso. E em equilíbrio térmico. Em que ponto é esse ponto fixo fundamental? É o ponto de ebulição, onde a água e vapor estão sob a mesma temperatura. Que temperaturas são essas? Então vamos lá. Na escala Celsius, essa temperatura equivale a 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, essa temperatura correspondente vai ser de 212 graus Fahrenheit. Observou grau para Celsius, grau para Fahrenheit, e Kelvin, que também é chamada por escala absoluta, não apresenta o grau, tá? A temperatura do segundo ponto fixo fundamental, ponto de ebulição ou vaporização da água, onde se encontra água e vapor na mesma temperatura, água e vapor em equilíbrio térmico, na escala Kelvin equivale a 373 Kelvin. Atenção, não utilize grau para Kelvin.